Gente, tudo bem? Boa tarde. Vamos então começar a nossa última aula de matemática do nosso curso de PDR. É uma aula assim, importantíssima, porque é nela que a gente vai trabalhar alguns conceitos de geometria, tá bom? Geometria é um dos assuntos muito cobrados aí na prova. Vai ter prova agora do Coltec, tá bom? E aí essa prova do Coltec é muito cobrada. E as que vierem logo em seguida, né? Que tem a do Santo Agostinho, para quem vai participar aí do processo seletivo, tá bom? Bom, vamos começar então. Por favor, apostila em mãos. Vocês já estão sabendo todo o passo a passo. Nossa última aula, né, gente? Espero que vocês tenham compreendido bastante um pouquinho da matemática. Não é simulado que fala, né? Bom, é um curso que tem um curto período, mas que não deixou de ser importante, viu? Quem aí tiver, assim, bem dedicado a terminar a apostila, pode ficar à vontade, deve fazer isso, fomentar um pouco mais de ensino. Pessoal, gente, é uma coisa rica. Estudo, conhecimento, ninguém arranca da gente, tá? Isso é importantíssimo. A educação, ela move barreiras, ela faz a mudança no mundo. Então, essa é a minha esperança, tá? Um futuro melhor. É estudo. Não só na minha matéria, mas em ciências, português, geografia, história, filosofia, sociologia, entre outros conteúdos, tá bom? Vamos então começar. A gente está aqui com a apostila de matemática. Nós já fizemos bastante coisa. Nós estamos aqui, ó, na página 20, ok? Na página 20, nós vamos começar, então, na parte de quadriláteros, ok? Página 20, conteúdo quadriláteros, beleza? Vamos então começar. Olha só, lá no grupo pediram que tirasse dúvidas, né? Do último simulado que teve, essa provinha aqui, que é a prova de simulado. Olha só. E eu fui lá, então, fiz, né, a prova, refiz ela, e realmente, gente, tem algumas questões aqui que devem ser anuladas, porque a resposta não está correta com o que se pede. Então, eu vou só esperar alguém entrar aqui no chat para ver, né, quais são as questões que essa pessoa ficou com dúvida, e aí eu consigo fazer o saneamento delas, ok? Saneamento é ótimo, porque de saneamento básico. Ó, vamos então começar? Nós estamos na página 20, tá? Entramos aí em quadriláteros, ok? Bem bacana. E aí, gente, nós vamos entender um pouquinho que a gente está trabalhando com forma geométrica. Forma geométrica o quê? Plana, tá bom? Olha, chegou aí? Eu. Ai, você. Aqui, nós estamos trabalhando com formas geométricas, ok? E aí, é muito interessante que a gente vai estudar um pouco a fundo cada uma delas, entender as propriedades. O que são propriedades? São as regrinhas que cada forma geométrica possui. E aqui a gente está entrando em um grupo que é o quadrilátero, que são os quadriláteros, né? Nós temos várias figuras geométricas e possui algumas que possuem quatro lados. Se a gente for pensar em quadrilátero, o que essa palavra está falando para a gente? Quadri é quatro. Então, aqui, gente, nada mais está dizendo que quadriláteros são figuras geométricas que possuem quatro lados. E aí, a gente tem uma extensa quantidade, creio eu que cinco, tá bom? Por incrível que pareça, nós temos cinco figuras geométricas que possuem quatro lados. Ó, a primeira e a mais famosa é o cubo. O cubo, galera, ele tem a seguinte propriedade. Todos os lados de um cubo, não, gente, eita, ele é quadrado. Eita, já comecei. É porque o cubo, ele é um conjunto de vários quadrados. Ó, nós temos o quadrado, tá bom? O nosso lindo, bonito quadrado, imagine que aqui no desenho eu estou fazendo tudo, sim.
Ele possui todos os lados iguais. Então, a gente não fala assim, a base do quadrado é tanta, a altura do quadrado é tanta. Não, a gente fala o lado, porque tem todos os lados iguais. Então, aqui, ó, a gente sempre vai chamar o lado do quadrado. Tem todas as medidas iguais. E aí, para calcular a área do quadrado, lembrando também que ele possui quatro ângulos retos, tá? Todos aqui dentro medem 90 graus, tá? A soma dos ângulos internos do quadrado de 360, porque é 90 mais 90 mais 90 mais 90. Ó, a área, então, do quadrado é lado elevado a 2. Eu tenho quase certeza que eu já passei isso daqui. Só estou revisando. Ó, a gente tem também o nosso bonito retângulo. Ele também possui quatro lados. Ó, só que o retângulo, ele vai ser um pouco diferente, por quê? Ele não vai ter todos os lados iguais. Aqui, ele vai ter base e altura, comprimento e largura. Eu prefiro chamar como base e altura. Ele tem dois pares de lados iguais. Então, a base de baixo é igual à base de cima, a altura do lado é igual à altura do outro, ok? Como que eu calculo a área do retângulo? É igual a base vezes a altura, ok? A altura aqui não está escrita, representada pela letra A, e sim por H, porque a altura em inglês começa com a letra H. Então, por isso que fica base vezes altura e H aqui, tá bom? Porque a linguagem de redução, né, galera? Vamos recordar aí. Depois do retângulo, a gente tem uma que chama paralelogramo. Paralelogramo. Gente, o paralelogramo é como se tivesse um retângulo e eu tivesse dado um chute nesse cara. Dei um chute, ele ficou o quê? Tombado, certo? Esse é o nosso paralelogramo. Ele é como se fosse um retângulo, só que tombado. Levou um chute, tombou. Olha só como que ele é. E aí, gente, a gente tem que entender o conceito de altura. A altura, ela sempre tem que ser perpendicular, ou seja, a sua base. Observa só que a altura do retângulo, ela é perpendicular à base. Ela forma um ângulo de 90 graus. Aqui, esse lado não forma um ângulo de 90 graus nunca. Então, a altura ela não vai ser um lado do paralelogramo. Não pode, isso é impossível. Então, a altura ela vai ser a medida da base de cima até a base do lado de baixo. Deixa eu fazer aqui, passar aqui. Tá vendo? Essa daqui é a nossa, vou colocar H aqui para vocês se acostumarem, a nossa altura. Perceba que essa medida, sim, é perpendicular à base. Tá vendo? E é claro, né, gente? Aqui não tem dúvidas, ó. A base é a base mesmo. Aqui não tem essa coisa de perpendicular nem nada. A base é a medida que vai tocar no solo, enfim. Deu para entender? Beleza. Agora nós vamos para o losango. O losango, ele é a nossa famosa pipa. Deixa eu desenhar ele. Deixa eu colocar aqui, ó. Que a área do paralelogramo, ela também é base vezes altura. O que que vai acontecer aqui na base a área do paralelogramo é que você tem que ficar muito atento para entender que é a altura desse paralelogramo. Porque lembra que eu falei que ele é tombado? E o lado dele não vai ser a altura. Às vezes a gente está acostumado muito com isso, né? A altura do quadrado é o lado dele. A altura do retângulo é o lado dele. Não. Que a altura não pode ser o lado do paralelogramo, ok? Ó, o losango, ele é a nossa pipa, ok? Ó, ele vai ter as diagonais. Então, a gente vai ter que prestar atenção nas diagonais do losango. Deixa eu fazer aqui. Ó, tá? O losango, ele possui uma diagonal menor, que é essa medida, e ele possui uma diagonal maior. A gente costuma falar que um é desão
porque é o maior, e a outra medida é o quê? O Dzinho, que é a diagonal menor, tá vendo? Qual que é a propriedade? A propriedade que a gente vai ter aqui é que o encontro das diagonais são o quê? Perpendiculares, tá? E todos os lados de um losango são o quê? Iguais, parecido com o... Beleza? Que negócio, qual é um losango ou não é um losango? O paralelogramo é um retângulo e o retângulo é um paralelogramo. Tem uma brincadeira assim, é essa questão aqui, ó, a questão fácil, que vai abordar sobre isso, tá? Por último, eu não falei que era assim? Ah, qual é, então, a área do losango? A área do losango vai ser a diagonal maior, desão, vezes a diagonal menor, desenho, dividido por 2, tá? Essa daqui é a fórmula da área de um losango, ok? Tranquilo? Beleza. Agora a gente vai para o losango, quadrado, retângulo, a gente está faltando o trapézio. Trapézio é o seguinte, ele vai ter a base, vai ter uma base maior, uma base menor. Então, o trapézio, gente, ele tem uma base menor, uma base maior. Assim como o paralelogramo, ele é tombado. Então, ele é tombado assim e assim. Tá vendo? Diferença do lado do trapézio para o lado do paralelogramo. O lado do paralelogramo é aquele nome lá, ó, paralela. Lembra das retas paralelas cortadas por uma transversal? Vocês lembram desse conteúdo? Então, aqui os lados são paralelos. Aqui não, ó. Um está de um lado e o outro do outro. Não tem como, não está no mesmo sentido. Por isso que os lados não são paralelos. A gente vai ter, então, a base maior, que na matemática vai ser representado por Bzinho, e a gente vai ter também a base, menor aqui, né, Isabela? Menor, o Bzinho, e a base maior, que vai ser pelo Bzão, ok? Mas nós temos uma coisa, nós temos o quê? A altura. A altura aqui, ela tem que ser perpendicular à base. Então, assim como no paralelogramo, vai ser uma medida externa, tá? Dessa forma. E aí, aqui a gente tem a altura. Como que calcula a área? A área vai ser assim, ó, a somatória das bases, ou seja, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Caramba, fica dessa forma. Ah, vocês lembram lá do triângulo dividido por 2? Base vezes altura dividido por 2? Elas se associam, tá, gente? Pode acontecer de ter um trapézio aonde ele é assim, ó, deixa eu colocar esse exemplo desse trapézio. Ó, ele tem a base menor, a base maior. E aqui só um lado dele é tombado. Esse trapézio aqui, vocês concordam que um lado desse trapézio é perpendicular? Então, esse lado aqui que é perpendicular, gente, perpendicular retinho, não é tombado, não. Se esse lado aqui é perpendicular, acaba que esse lado é quem? A nossa altura. Então, nenhuma medida externa que você vai ter que colocar a régua aqui e calcular. Ou o exercício vai tirar essa informação. Que um dos lados já é o quê? A altura. Novamente, base menor e base maior. Ah, a base menor sempre vai ser de cima? Não, a base menor, a base maior pode ser de cima. Tanto faz, tá? Base maior aqui. Tá bom? Bzinho para base menor, Bzão para base maior. Beleza, né? Passei um tanto de coisa. Vou dar um tempo aí para quem quiser tirar o print, esperar, porque isso daqui é muito conteúdo, é um conteúdo riquíssimo, importantíssimo, tá bom, gente? Vamos então começar a questão.
que é de interpretação de texto, questão fácil aí, vai falar para a gente, o quadrado ele é um losango, porque vocês lembram que eu falei que eles fossem a mesma medida? Aí a gente fica assim, lógico, o quadrado pode ser um losango, né? Tem todos os lados iguais, mas calma, o quadrado, ele não tem as diagonais assim, ó, perpendicular, né? Aí a gente tem que ver. Olha só, então é uma questão lá da página 20, tá anotado? Tá. E aí, Cefet 2023, o Cefet, hein, gente? Como vocês foram na prova? Quem for ver aí o vídeo, fala lá no chat pra gente, lá no grupo. Você acha que foi bem? Você acha que foi mal? Foi difícil a prova? Quem levou a prova para casa, quiser me mandar foto dela, eu vou agradecer muito, porque esse material eu utilizo para no próximo ano, entendeu? Ó, vamos lá então. Essa daqui é a questão fácil. Na questão fácil, vai dizer assim: o quadro a seguir apresenta características de alguns quadriláteros notáveis e uma figura para exemplificar cada um deles. Olha só, então, ele fala que o paralelogramo, os lados opostos são paralelos, os lados opostos são paralelos. O losango, os quatro lados são congruentes. O que é congruentes na geometria? Isso mesmo, iguais. Os quatro ângulos são retos, lembra que eu falei? Por isso, eu costumo falar, por isso que chama retângulo, porque tem todos os ângulos internos que são retos, né? Perpendiculares. E o quadrado, os quatro ângulos são retos e os quatro lados são congruentes, ou seja, todos os ângulos medem 90 graus, todos os ângulos internos, né? Cada ângulo dele. E os quatro lados são iguais, ok? Beleza. E aí ele vai falar assim, sobre os quadriláteros, é que foi correto afirmar que todo quadrado é um losango, todo retângulo é um losango? Nem todo quadrado é um retângulo, nem todo losango é um paralelogramo. Vamos lá então entender o seguinte. Quando a gente fala de losango, a gente tem que entender que todo losango é um paralelogramo, ok? E aí, outra coisa que eu vou anotar para vocês, que é muito importante, que todo retângulo é um paralelogramo, ok? Outra coisa que vocês têm que entender, que todo quadrado é o quê? É um, isso daí você dá nota, tá? É um retângulo. E qual que é o outro que o quadrado parece? Tem todos os lados iguais? O mesmo, losango e paralelogramo. Então, vamos identificar ali na questão, gente. Olha só, o que está dizendo para a gente? Fala assim, olha, nós temos que todo quadrado é um losango? Sim, olha, ó, todo quadrado é um retângulo, um losango e um paralelogramo. Então, o quadrado ele pode ser um losango. Maravilha. Todo retângulo é um losango? Não. Todo retângulo é um paralelogramo. Nem todo quadrado é um retângulo? Não. Todo quadrado é um retângulo. E na D, nem todo losango é um paralelogramo, não. Todo losango é um paralelogramo. Então, a resposta correta aqui é a letra A. A já acertou. Tranquilo? Eu não vou apagar aquela parte, não. Eu vou apagar aqui, essa daqui que a gente continua resolvendo aqui deste lado. Ok, gente? Ó, vamos então agora para a questão mediana. Vou colocar aqui, mediana.
Olha só, na questão mediana, e agora nós estamos na página 21. Ó, chegou conta com letra, chegou a parte que eu amo, chegou. Porque olha só, eu, com interpretação de texto, eu dou uma travada, mas é porque eu não gosto muito de português, sabe? Eu sou bem assim, com português. Então, questões assim que não tem conta, que é só interpretação de texto, eu não gosto muito, não. Agora, a questão que tem conta, tem letra, tem número, tem multiplicação, divisão, tem algebrismo, aí eu sou apaixonada. Olha só, ele vai falar o seguinte: a imagem a seguir representa a área a ser plantada na fazenda do seu Joaquim. Joaquim tem como lá, né? Beleza. Analisando esse terreno, sendo a medida dos lados dada em metros, calcula-se que a área a ser plantada é igual a. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente vai entender é esse terreno, né? Poxa, sou um engenheiro, sou uma arquiteta, né? Vamos entender a área desse terreno? Em cima é dada por 3x menos 1. Embaixo, 2x mais 4. Do lado, 3y menos 3. E do outro, y mais 6. Ô, gente, fácil demais. O que ele pede? Ele pede a área desse terreno. Para eu poder calcular a área desse terreno, eu tenho que ter a base e a altura. Só que ali a base e a altura, ela tá sendo dada por uma expressão, né? Uma expressão algébrica. Sendo assim, eu não consigo resolver. Isso daqui é impossível. Por que que é impossível? Porque como que eu vou saber a área de um terreno? Eu vou falar que é x? Não tem como. Então, a ideia dessa questão é que a gente ache o valor de x e ache o valor de y. Para assim, nós poder, para assim que a gente possa, né, encontrar a medida dos lados, a medida da altura e a medida da base, para poder multiplicar e achar a sua área, ok? Só que aí que está o segredo. Como vou encontrar a medida do lado, sendo que é dado por letra e número? Que isso? Ó, vamos lembrar da propriedade do retângulo? Tem dois pares de lados iguais? Então, o lado oposto é igual, ó. A base de cima é igual à base de baixo, tá vendo? E aí, o que que é uma equação algébrica? É quando a gente tem duas expressões que são iguais. Tem que ter uma igualdade. E a gente monta aqui, ó. A primeira igualdade é a seguinte: y mais 6, isso daqui é igual a 3y menos 3, ó. Montamos aqui uma equação algébrica, nós conseguimos resolver e encontrar o valor de y. Do outro jeito, com x, 3x menos 1 é igual a qual lado? É igual ao outro lado, ó, 2x mais 4. Maravilha! O que que eu posso fazer agora? Resolver, encontrar o valor da incógnita. Então, olha só, o que que eu faço? Passo letra para lá, vocês já estão acostumados com isso, né, galera? Vamos lá, isso daqui vocês têm que dominar, ó, na ponta da língua, tá? Eu estou resolvendo aqui. Então, y vai ser menos 9 dividido por menos 2. Menos com menos é mais 9. Metade de 9, 4,5. Ih, vocês já vão ficar pirados. Que isso, professora? Deu número decimal, deu número com vírgula. Calma, calma, companheiro. Vai dar tudo certo. Não se assusta aqui com esse número com vírgula, não. É normal. Ó, aqui é a mesma coisa. 3x menos 2x é igual a 4 mais 1. Ó, estou resolvendo a equação de primeiro grau. Igual eu falei, isso daqui vocês já precisam estar dominando. Então, x é 5, y 4,5. Tá. Aí você pensa, acabou. Eu vou multiplicar 4,5 por 5, né? Base vezes altura. Calma. Eu estou falando que a altura é o x que multiplica com 2 e soma com 4. E a altura não, a base. Já a altura é o 3 que multiplica o y menos 3. Cuidado, gente. Cuidado com isso. Então, agora eu tenho que fazer o quê? Isso mesmo, eu tenho que substituir a letra que eu achei, o valor da letra que eu achei na expressão para encontrar qual que é a medida da altura, a medida da base. Então, bora fazer isso. Eu vou fazer agora de azul para vocês entenderem. Ó, vou anotar aqui a base. Tanto a base de cima quanto a de baixo é a mesma coisa.
O que eu vou ter que ser esperta aqui é qual expressão que é mais fácil, né, de eu copiar. Qual aqui que é mais fácil? Eu acho que a mais fácil vai ser a que tem 2 e 4. 3 e menos um também. Aí aqui as duas é tão fácil, que tanto faz, né, gente? Menos um. Mas na hora lá da prova, você vai ter que ter aquele olho de gavião. Ó, qual que é a expressão mais fácil de poder estar substituindo? Então, quem que é o x é 5. Então, fica 3 vezes 5 menos um. Ok? Substituir aqui. Então, ó, 15 menos um, isso daqui é 14. Ah, pessoal. Então, quer dizer que a base é 14? Sim, ó. A base é 14. Está faltando quem? Isso mesmo, a altura. E a altura vocês já vão chorar, né? Já vão dizer, ah, meu Deus do céu, a altura está em vírgula. Calma, gente, relaxa. Ó, bora copiar aqui quem que é a altura. Aqui já dá para perceber que tem uma expressão que é mais fácil. Aqui é o y que soma com 6. Aqui é o y que multiplica com 3 e depois tira 3. Com certeza a soma é mais fácil. Então, eu vou pegar y mais 6. Beleza. Quem que é o y? 4,5. Então, 4,5 mais 6. 4,5 mais 6, 11,5. Perdão, 10,5. Ok? Então, quer dizer... Eita, ali. 10,5. Então, aqui é 10,5 e aqui também 10,5. Maravilha. Ó, a gente já tem a medida dos lados, vamos então analisar a pergunta. E a gente já tem a medida do lado, já entende direitinho esse retângulo? O que tem para fazer agora? Analisando esse terreno, sendo as medidas dos lados dadas em metro, joga tudo em metro. Calcula-se que a área a ser plantada é igual a... O que nós vamos fazer? Isso mesmo. Ó, como que calcula a área? A área de um retângulo é mais fácil. É igual a quem? Base vezes altura. Então, a área desse retângulo é a nossa base, que é 14, vezes a nossa altura, que é número com vírgula, tá? 10,5. Então, a área, gente, deixa eu filosofar aqui um pouco com você. Quando a gente tem 0,5 multiplicando, é como se a gente estivesse dividindo pela metade. Vocês vão entender aqui. Se eu separasse assim, ó, 14 vezes quem? O 10 mais o 0,5. Você pode fazer isso. Isso é uma dica que eu dou para quem não gosta de ficar montando a conta de multiplicação. Por que eu estou multiplicando com 10 e eu posso multiplicar também com 0,5, né? Deixa eu explicar para vocês. Quando a gente multiplica com 10, é só adicionar um zero. Se fosse por 100, adiciona 2 zeros. Mas agora o 14, entende que eu estou fazendo uma distributiva, né? O 14, quando multiplica com 0,5, é como se eu estivesse dividindo 14 ao meio. Então, quando eu pego esse 14 e divido ao meio, eu vou ter quem? Eu vou ter 7. Deu para entender? Beleza. Só que aí a gente vai ter que fazer o quê? Somar. Olha só como ficou mais fácil fazer essa multiplicação. Porque você tem que pegar e fazer isso daqui, ó. Pra quê? Eu fui lá, então, abrir o 10,5, coloquei 10 mais 0,5, e depois multipliquei com distributivo, que é muito mais fácil. Mas é mais fácil fazer isso com todo mundo? Não. Tem aquele olho de gavião. Eu fiz isso porque é meio e 10. Multiplicar por meio e 10 dá para fazer de cabeça. Então, somando 140 mais 7, 147 metros, o quê? Quadrados. Ok. Então, a resposta é a letra E. Olha só, né? Olha como que uma questão tem conta, flui muito mais. Ai, eu adoro. Ó, então aqui está a resolução da questão mediana. Coloquei que ela é mediana porque a gente tem, para mim ainda é fácil, mas é porque a gente tem que fazer esse algebrismo e além disso interpretar um pouquinho, tá bom? Mas se você já entende propriedade dos quadriláteros, entende, gente? Só entender o que é um retângulo. Entender o que é um retângulo é um conceito que a gente está vendo desde, eu digo, vocês, né? Tá vendo lá no terceiro ano do ensino fundamental, bem pequenininho, a gente trabalha um pouquinho de geometria, né? Beleza.
Vamos para a próxima, que é do IFG 2018, ok? Questão difícil. Coloquei página 21? Coloquei página 21. Na fase final da construção de um ginásio, um pedreiro necessita ladrilhar o chão que representa uma base retangular, cujas dimensões são 18 metros e 32 metros. Os ladrilhos são utilizados, eles são, né, quadrados, com 24 centímetros de lado. Viu que ele não fala a base nem a altura do quadrado, é só o lado. O lado é 24 para todo mundo. Beleza. O número de ladrilhos necessários para revestir o espaço é de... Muito fácil. Então, pensa só o seguinte aqui. Nós vamos ter... vou explicar para vocês. E por que que ela é difícil? Porque a gente tem que interpretar e não tem desenho nenhum, e aí a gente tem que imaginar que seja assim. Pensa só que você tem uma parede. E aí, vocês já viram aquela parede? Tá muito famoso colocar isso na cozinha, que é um tanto de quadradinho assim, um tanto de quadrilhos, né? Você vai ter essa parede aqui. E você vai colocar, então, esses quadradinhos aqui na parede, tá vendo? São quadradinhos. E aí você quer preencher isso daqui tudo. Só que você quer fazer um cálculo do seguinte, gente, ó como que a matemática ela tá em todo lugar. Quantos quadradinhos desse vai caber dentro dessa parede? Porque o quadradinho, ele é um quadrado, né? E a parede é retangular, então a gente tem que saber as medidas e saber fazer meio que uma divisão, né? Olha só, ele fala para a gente que tem 18 metros, ok? Aqui temos 32 metros, ok? Só que esse ladrilho, eu não sei se eu estou falando certo, me desculpa se eu estiver falando errado. Pastilha. Hã? Pastilha. Pastilha, né? Essa pastilha, ela vai ter a medida de 24 centímetros de lado. Ah, acabou. Quem tem olho de gavião já entende qual que é a maldade aqui. A pastilha está em centímetro. E a parede retangular, a medida dela, está em metro. Então, para a gente já poder fazer conta, poder fazer o que se pede, nós precisamos fazer essa transformação de medida. E aí, gente, vocês vão entender o seguinte: é melhor eu pegar uma medida pequena, em centímetros, jogar ela para metro, ou eu pegar uma medida grande, em metro, e jogar ela para centímetro? Por favor, uma medida grande e jogar ela para centímetros. Metros para centímetro é muito melhor. E aí, sempre que eu falo metro, centímetro, eu sempre vou lembrar da nossa altura. Eu tenho 1,64 m. Mas quantos centímetros que eu tenho? Eu tenho 164. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a cada 1 centímetro nós temos 100 metros. Então, aqui é só eu multiplicar os metros por quanto? Por 100. Então, quando eu multiplico por 100, eu vou ter o quê? 320 centímetros. Aqui também, ó, multiplica por 100, 180 centímetros. E eu vejo gente errando demais questão dessa, porque não coloca na mesma unidade de medida. Beleza, já fizemos aí a maldade. Beleza, resolvemos ela. Agora a gente vai fazer o quê? Vai pegar a área, porque a área, lembra que ela é o preenchimento. Eu não vou preencher essa parede? Eu vou pegar a área da parede, eu vou pegar a área do... Qual que é o nome mesmo que você falou? Da pastilha. E depois eu vou ver quantas pastilhas cabe dentro da área da parede. Então, é uma divisão. Olha só, primeira coisa, a área desse retângulo é quanto? 320 vezes 180. Por quê? Porque a área é base vezes altura. Beleza. Então, aqui, gente, vai ficar no valor de 576. 57.600, ok? O que? Centímetro quadrado.
ok? A área da pastilha é o quê? Lado ao quadrado. Porque a base e a altura é a mesma medida. Então, a gente está fazendo uma multiplicação com o mesmo número, que nada mais é do que uma potenciação. Por isso que a fórmula fica sendo aquela lá. Então, a área é igual a 24 elevado ao quadrado. A nossa área é 24 vezes 24, que é 576. E você fala assim, meu Deus, como assim? Maravilha, hein, gente? Que maravilha. Ó, fazendo então agora a divisão. Por que eu estou fazendo essa divisão? Para saber quantas pastilhas cabe dentro dessa área. Coloca aqui também centímetros quadrados. Beleza? Vamos fazer a divisão. Que 57.600 dividido por 576, gente. Isso aqui é 100. Ó, se a gente pegar e tampar esses dois zeros, quanto é 576 dividido por 576? 1. Adiciona os dois zeros, vira 100. Maravilha. Então, a resposta é a letra D. Coloquei ela como difícil porque tem a pegadinha da unidade de medida, tem a questão de que não dá desenho, não, você tem que ficar imaginando o que é, imaginando não, né? Interpretando o que é que está acontecendo aí, qual que é a situação que está acontecendo. Foi só por isso que eu coloquei que ela é difícil. Se a gente for comparar com a mediana, olha o tamanho dessa daqui e o tamanho dessa. Mediana parece ser mais difícil. Mas a mediana ela vai ser mais fácil porque a mediana ela mostra o desenho. Tem um desenho aqui bonitinho pra gente, ó. Essa daqui não, é interpretação de texto puríssima, tá? E também porque a mediana ela não é de nenhum vestibular, de nenhuma provinha. A difícil ela é do IFG 2018, ok? Vamos então agora para os ângulos internos de um polígono. Olha, vou trabalhar esse conteúdo e fica sendo, infelizmente, né, gente, o último conteúdo que a gente vai aprender aqui no nosso curso. Olha, quando a gente fala dos ângulos internos de um polígono, a gente tem que entender o que é um polígono. Polígono é uma figura geométrica, tá? Existem os polígonos regulares e os polígonos irregulares. Aqui a gente vai aprender o conceito mais dos regulares, porque são eles que mais caem, tá? Na prova. Então, o polígono é uma figura geométrica, tá bom? Não é espacial. E aí, gente, eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu colocar aqui polígonos, né? Ainda na página 21. Então, vamos entender o seguinte. Polígonos são figuras geométricas, né? Beleza. E existem os polígonos regulares. Então, a gente tem alguns. Deixa eu primeiro falar dos polígonos, né? Nós vamos ter os polígonos em relação ao lado e a sua nomenclatura. Ah, eu adoro. Adoro, adoro, adoro falar sobre a nomenclatura. Ó, a gente tem uma figura geométrica com um lado? Não. Com dois lados? Também não. O menino resolveu uma questão hoje e falou assim: a professora N, que é N é o número de lados, é dois, olha para a cadeira e falou assim: mas aqui existe uma figura geométrica com dois lados? Existe. Ó, e três? Temos. Então, vamos. Três lados. Qual que é o nome dele? Triângulo. Assim, né, gente? Ó, quatro lados. Quais são as figuras geométricas com quatro lados? Eu posso falar que é um quadrado? Posso. Posso falar que é um retângulo? Posso. Mas não são só eles. Então, a gente coloca o grupo, que é o quê? Quadriláteros. Então, gente, quando a gente aprende geometria, a gente aprende cada um deles. Então, a gente aprende sobre triângulo. Existe um tanto de tipo de triângulo. Triângulo retângulo, triângulo isósceles, triângulo escaleno. A gente aprende todos eles. A gente aprende, então, cada bloco aqui de uma forma. Então, a gente aprende sobre os triângulos, quais são os tipos, os ângulos. A gente aprende muita coisa. Depois a gente vai para os quadriláteros. E aí, com cinco lados, nós chamamos ele de Brasil é o quê? Ele é quanto de campeão da Copa do Mundo? Isso mesmo. Penta. Então, aqui é pentagono. Ok? É,
Daqui para baixo, a gente vai ter tudo com bônus. Pentágono, hexágono, ok? Não esquece da acento. 6 lados. O Brasil ele quer ser hexacampeão. Então, hexágono. Tá dando para entender? 7. Penta, hexa, hepta. Heptágono. 8. Hexágono, heptágono, noneágono, não, octógono. O do com 8 lados é interessante porque a gente tem o local, né, que é realizado lá a luta UFC, né? Como que chama aquele lugar e quantos lados tem aquela quadra? Eu vou falar quadra, tá, gente? Quantos lados que tem aquela quadra? 8. Então você vai lutar onde? No octógono, que fala, né? No octógono, porque tem 8 lados. A gente tem a quadra de futebol, que tem 4 lados. Tá dando para entender? Então, 8 lados, o que tá. Octógono. O que tó. Ok? Nós temos 9 lados. É noneágono. Eneágono. O Marcos está me ajudando aqui. 10 lados, dodecágono. Decágono. Ah, dodecágono é 12. É isso, exatamente. Então, é sobre ele mesmo que eu vou falar. Existem alguns polígonos que caem muito, sabe? Porque essa tabela aqui, ela é meio que decoreba, entendeu? Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono. Decágono. Aí chega um, só para ver assim, você sabe o que é polígono mesmo? Deixa eu te testar aqui. Aí tem o de 12 lados, que é o do decágono, e o de 20 lados, que é o hiposágono. Sacanagem, né? Mas eles fazem isso. Então, 12 lados é o dodecágono, e o de 20, que é o hiposágono. Beleza, gente? Ok. Aí, tem esses aqui, eles não podem ser regulares. O que é não ser regular? É que os lados e os ângulos internos não são todos iguais, pode ser tudo diferente. O que é muito trabalhado nas provas são aqueles que são regulares, onde todos os lados são iguais e todas as medidas dos ângulos também são iguais. E aí que a gente entra nesse conteúdo, que é a soma dos ângulos. Olha o que ele fala, soma dos ângulos. Então, eu estou pegando todo mundo e juntando. Todo mundo quem? Os ângulos de quem? De um polígono. Vamos entender isso daqui, então, na prática. Vou colocar um exemplo aqui. Vou colocar aqui um pentágono com hexágono. Sei, então, com hexágono. Que feio, né, gente? Horroroso. Tá horroroso. Estou péssima com desenho. Ó, temos aqui, então, um hexágono. Por que hexágono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu coloquei que todos os lados são iguais. É visível que não é, mas imagina que seja. E aí, a gente tem os ângulos desse hexágono. É um hexágono regular, né? Eu falei. É um hexágono regular. Vou chamar esse ângulo de A, de B, de C, de D, de E, de F. Olha só. O que a gente tem que entender? Que o ângulo A é igual ao ângulo B, que é igual ao ângulo C, que é igual ao ângulo D, que é igual ao ângulo E, que é igual ao ângulo F. São todos iguais. E que a soma deles dá um valor. E esse valor, galera, é tabelado. Esse valor a gente chama de SI. SI é a soma dos ângulos internos. Existe o SE, que é a soma dos ângulos externos. Tá. Aqui eu estou trabalhando a soma dos ângulos
internos, tá? Soma dos ângulos de um polígono. Beleza, existe o externo e o interno. Aqui, nós estamos trabalhando a soma dos ângulos internos. Mas também tem a soma do ângulo externo. O ângulo externo é esse que sai aqui, ó. Estou pintando aqui de vermelho para ver se vocês entendem. É externo, gente. A própria palavra já fala, ó, externo, lá de fora. O ângulo externo, eu vou chamar aqui de E', esse daqui de F', aqui de A', B', só para vocês entenderem quem é externo de que ângulo, né? C' e D', ok? Os ângulos externos, aqui no caso também vão ser todos congruentes, mas aí a gente tem que entender o seguinte, que o ângulo interno mais o seu externo, que é o A', sempre vai ser 180. Importantíssimo isso. Outra coisa, a soma dos ângulos externos, B' mais C' mais D' mais E', é sempre 360. Que legal, né? Então, aqui é dos externos. Ok. Existe uma fórmula para os dois, para o SI e os externos, que a gente também chama de SE. Beleza? A soma dos ângulos internos, o SI de um polígono, sempre vai ser dado pela fórmula 180, abre parênteses, n menos 2. Quem que é esse n? O n, gente, é o número de lados. Então, aqui, ó, no hexágono, o número de lados é 6. E o SE? O SE sempre vai ser dado por 360, que é o valor, né? Dividido por N, que é a quantidade de ângulos que vai ter, porque a mesma quantidade de ângulos é a mesma quantidade de lados, ok? Então, nós temos essas duas fórmulas, do ângulo interno e do ângulo externo, tá? Vamos fazer, então, o exemplo com o hexágono. Vou fazer aqui, galera, do SI, beleza? Então, o SI é o quê? 180, abre parênteses, N menos 2. Abre parênteses, não tem nada do meio, é porque está multiplicando. N do hexágono é quem? 6. Qual que é a fórmula? Anota ela. Se eu estou aprendendo, eu vou anotar. SI é igual a 180, N menos 2, beleza? Então, SI é igual a 180. O N é quem? 6 menos 2. O SI é 180, 6 menos 2 vezes 4. SI é igual a 720 graus, né? Porque a medida de ângulo está em graus. Deu para entender? Então, a soma de todo mundo aqui é 180, não, 720. Soma de todo mundo aqui é 720. Mas, para mim saber a medida de cada ângulo, se for um polígono regular, todos os ângulos não têm a mesma medida, é só eu pegar 720 e dividir por 6. Dá 135, se eu não me engano. Ok? Então, beleza, gente. Agora que eu já passei o conteúdo, vamos resolver o exercício. É uma questão fácil, mamão com açúcar. Olha só, existe ainda uma outra coisa que eu esqueci de falar, que eu vi aqui que vai cobrar, que é o número de diagonais de um polígono. Deixa eu escrever aqui, diagonais. Quem que são as diagonais, né? Deixa eu fazer aqui de um retângulo que é mais fácil. É uma reta que vai de um vértice até o outro. E aí, a gente pode entender que um polígono, ele pode ter várias diagonais, que é essa reta. E existe uma fórmula, que é isso, né? Matemática é demais. Existe uma fórmula até para isso. Então, para mim saber o número de diagonais, é diagonal, que é D de diagonal, N, que é o número de lados, N menos 3. Isso tudo dividido por 2. Essa é a fórmula para me saber a diagonal, ok? Quantas diagonais que tem um polígono? Ele fala lá. Oh, eu apaguei. Deixa eu escrever aqui. Lados. E aqui, triângulos, vou escrever nomenclatura.
vocês tirar um print. E aqui eu vou escrever polígonos. Eu apaguei. Tira um print aí rapidão, para quem for ver. Eu vou fazer isso. Aqui. Lá no último tempo, ela decide que agora vai tirar print de quadro. Mas tira aí. É porque na última aula falaram isso, eu achei interessante, vou reforçar. Tirou? Foto? Beleza. Gabriel, tá aí. É, Gabi. Vai fazer qualquer. Ó, gracinha. Ô, Gabriel. Gabriele, né? Deixa eu te perguntar, foi você que me pediu para fazer algumas questões do simulado? Eu estou aqui para ajudar, viu? Sim. Então vamos lá. Quais foram essas questões? Eu tenho que resolver aqui um exercício, hein? Mas como tá só ela aí, se não quiser, Então, beleza. matar ela sozinha. Então, beleza, vou ajudar você. Então, gente, olha só. Expliquei o conteúdo. Vou deixar que vocês tentem resolver então, a página 21 e 22. Mas, assim, marrom com açúcar não tá difícil, tá? Qualquer coisa, dá um Google lá, só pesquisar as questões, todas elas são de provas, então vocês conseguem achar a resolução, tá bom? Então eu vou ajudar a Gabi, que ela pediu ajuda em umas questões aí do simulado. Falar nisso, ó, simulado em mãos. Ô, Gabi, realmente teve algumas questões aqui que elas estão certas assim no que está pedindo. O erro delas nem é o texto, é a resposta. Não tem a resposta. E aí eu tive que anular por causa disso. Fiquei chateada, porque são umas questões boas. Foi eu que criei a maioria, sabe? Aí, na hora de formatar, eu acabei misturando. Questão lá, ela colocou. Uhum, tô vendo a box aqui. Questão 59. Deixa eu fazer na ordem. 39, né? Olha só, deixa eu anotar aqui quais que foram anuladas, todas essas que você está falando. Deixa eu escrever aqui. Ó, anuladas. Então, agora a gente está falando do simulado. E esse daí, né, Gabi, que a gente está falando, é o primeiro simulado. Então, no simulado, eu anulei a questão 39. Fiquei chateada, viu? A resposta da 39, vou colocar aqui L, tá? É 875. E aí só tem 850. Eu poderia ter colocado aproximadamente. Essa é sacanagem, mas eu poderia ter colocado. Ah, obrigada. 39, 33 também. 33 foi anulada. A resposta dela, ou seja, o valor de X, é 12, tá? Depois a gente tem a questão. Nossa, vergonha. Ó, questão 42. Questão 42, a resposta é 8. Tem, vai até 100, mas não tem 8. 43, a resposta não tem, ela realmente foi anulada mesmo. Porque aqui o erro é o que está pedindo na questão, tá? Se bem que não, né? Se a gente for ver aqui. Deixa eu ver aqui, que é não, tem resposta sim. É 820. Eu lembro quando eu fiz lá, é 820. Outra questão foi anulada. Ai, que raiva. 47. Ela foi anulada. A resposta dela é 25. 48. Viu que é uma próxima da outra? O gabarito deu erro na formatação. A resposta é 240. Confere aí, vai se bater a sua resposta, né? Não é que a questão está errada, só essas foram anuladas. Não é que a questão está errada, não. Está pedindo, está certa, bonitinho. O problema é na hora de marcar no gabarito, não ter a resposta. Aqui, mais alguma? Você quer que eu resolva uma? Não tinha resposta no gabarito? Ué, não. Deixa eu conferir aqui. Questão 31 e 32. Tinha sim. Ó, 31 e 32 são certinho, tá? A 31 é a letra A e a 32, letra B. Essa daí não foi anulada, viu?
Essa daqui tá certa, correta. A que tá correta que você falou é 31. 31 tá correta. A resposta é a letra A. E a 32 também está correta, a resposta é a letra B. Você quer que eu resolva elas? Precisa não? Aqui, ó. 32 tinha aqui. Eu tô sem gabarito aqui, senão eu te mostrava. Mas quando eu corrigi as provas, no gabarito tinha sim, na folha dos gabaritos, porque essa folha, ela é... Ah, eu não tenho aqui, senão eu te mostrava. Essa folha, ela é padrão, então ela vai de A a B. Então eu vou conferir. Depois você me manda uma foto de como ficou seu gabarito. Se bem que o gabarito a gente entregou. Você veio aqui no segundo simulado, não, né? No segundo dia. O que que acontece? No primeiro dia, quem aplicou essa prova, esse simulado, foi a professora de português, a Rose. No segundo dia, foi eu. Então, no segundo dia, as questões que foram, que estavam com erro de formatação, lá na hora eu falei para os meninos, né? Porque aí eu consegui ver e eu consegui falar. Nesse dia aqui, que foi o dia do primeiro simulado, a Rose não ia conseguir falar, porque ela é de português. Aí eu vi lá a mensagem, né? E eu falei, ó, gente, será mesmo que tá errado? Eu recorri, observei e falei, realmente, estava errado lá. Alguma dúvida? Tranquilo, Gabi? Gabi, você faz reforço comigo? Aqui na sexta-feira? Vou conversar assim pelo chat, é ótimo. Ah, sim, claro. Eu perguntei se você faz reforço comigo na sexta-feira, só para me saber se eu te conheço. Ah, que pena, Gabi. Se tiver interesse, viu? Aqui tem reforço de matemática. Na verdade, assim, para quem já domina o conteúdo, o reforço é ótimo também, porque a gente pode avançar, tá? Você estuda no GRAT? Olha, eu queria conversar. Deixa eu ver. Não, não estuda. Ó, beleza. Ô, Gabi, então é isso. Eu espero que você tenha entendido. Você chegou aí no meio da aula, mas aí vai liberar a gravação para você acompanhar desde o início, tá bom? Eu espero que você tenha entendido pelo tempo que você viu da aula. E uma boa sorte lá na prova do Cotec, tá? Eu adoro que as pessoas tentem vários lugares, porque vai no momento um acerta. Como que foi a prova do Cefet? Você chegou a fazer? Hoje eu queria perguntar como foi a prova do Cefet para vocês. Mesmo do Instituto Federal. Ah, você fez a do IF. Você achou fácil ou difícil? O IF tem redação? Mais difícil do que o ano passado. Aqui, é o que eu estava pedindo no início da aula. Se você tiver a prova em mãos e quiser me mandar ela, foto dela, eu vou agradecer demais, tá? Porque é a partir dessas provas que eu consigo montar o material do ano que vem, entendeu? Com questões mais atualizadas. Então, se você tiver e puder me mandar, pode mandar até lá no grupo mesmo. Eu vou agradecer, tá bom? Ah, que gracinha, obrigada, viu? Gabi, então aqui, ó, um beijão que eu tenho que descer. E é isso, tá aqui, boa sorte na prova, faça as questões mais fáceis primeiro, tá bom? Não fique ansiosa, você vai mandar super bem, tá bom? Boa sorte. Beijão, tchau, tchau.